Jesus nos abençoe em sua paz, sobretudo nesta noite de Natal, do seu Natal. Naquela noite, alta madrugada, um homem vivia uma aflição. Uma criança acabara de nascer e a noite era muito fria, estava muito fria. Ele, temendo pela sua esposa, pela criança, ele sai pela aldeia em busca de algo que pudesse aquecê-las. Lenha, talvez, preferencialmente brasas vivas. Era preciso criar em torno da parturiente e do recém-nascido um calor que garantisse ali a vida, as defesas. E ele sai. Percebe que toda a aldeia dormia. Ele bateu de casa em casa e ninguém lhe abria a porta. Até que ele divisa ao longe, num campo, uma luz. Com certeza, uma cabana. Alguém estava ali com a clareira, com algo aceso. E assim ele avança, caminhando, já ofegante, em busca daquele lugar que parecia ter fogo, que parecia ter calor. Quando ele se aproxima, percebe que é um ambiente rústico, é a casa de um pastor, de alguém que tem carneiros, e ali, melhor, tem ovelhas, e ele percebe que o pastor mantinha um fogo com brasas vivas, e as ovelhas ali dormiam em torno daquela chama, daquele braseiro. Então ele percebe que era preciso avançar e solicitar àquele homem um pouco de brasas, um punhado de brasas, para levar para o nascituro e para a criança. E assim ele, ao avançar, entra por aquela cabana e seu primeiro desafio é que ele pisa exatamente em animais ferozes que protegiam o redil, que protegiam aquele rebanho. Então, os cachorros imediatamente avançam e lhe abocanham o seu corpo. 3 cachorros, uma barriga, outra perna, outro braço. A mandíbula é feroz de cada um. Mas, para sua surpresa, ele não sente o ferimento, e da boca dos animais não sai nenhum latido. Assim, as ovelhas não se acordam, muito menos o pastor. Os cães deixam ele de lado, então ele avança, e à medida que ele caminha em direção ao fogo, ele pisoteia ali sem querer uma ou outra ovelha. Elas despertam, mas, como era de se esperar, elas deveriam fugir. No entanto, elas se acalmam e permanecem cada um em seu lugar. E nessa inquietação, o próprio pastor das ovelhas desperta e, furioso, toma de uma pedra, percebendo que aquele homem parecia querer lhe assaltar, queria de algum modo roubar os seus animais, perturbar a paz do seu redil. Ele toma desta pedra e lança contra a testa do intruso, mas, para a surpresa do pastor, a pedra se espatifa no ar e não alcança aquele que lhe visitara. Ele fica estranho, ele já estava acompanhando cada movimento. Que noite é essa? O que está acontecendo? Até que o homem, percebendo que o pastor estava furioso e sem entender as coisas, disse: meu amigo, me traga algumas brasas, eu preciso de algumas brasas. Uma criança acaba de nascer e a sua mãe está lá, tiritando de frio, preciso protegê-los. Um pouco de brasas, apenas isso, e um pouco de lenha. Mas ele, como assim? É isso que eu peço. E o pastor começou a querer entender.
aquela dinâmica diferenciada. Mas que noite é essa que os cachorros, que os cães ladram, mas ninguém escuta, que eles mordem aquele que invade o seu espaço, que eles deveriam proteger, e não acontece nenhum ferimento, que as ovelhas, uma vez despertas, não fogem, e que as pedras não alcançam quem deveria. Que noite é essa? E ele, atônito, pergunta para o homem que lhe chegava: que noite é essa? Diz: meu amigo, eu não sei. Diz: não, mas algo especial acontece, então tome das brasas. E para surpresa, e num gesto mecânico, o homem foi tomar das brasas com as próprias mãos, e as mãos não queimaram, e colocou essas brasas na sua túnica, e a túnica também não queimou. Mas perguntou: que noite extraordinária é essa, que tudo acontece, mas de forma tão diferente? Leve as brasas, leve tudo que você precisa, leve para a criança, leve para a mãe. O que está acontecendo? Até que o homem disse assim: eu não sei, eu sei apenas que foi nesta noite que nasceu o nosso Salvador, que nasceu Jesus, o menino Jesus. Aí todos se acalmaram, e o homem pôde fazer o trajeto de volta, levando as brasas que precisava. Essa é uma das milhares de páginas que a literatura universal acumulou na sequência dos milênios sobre o Natal de Jesus. Desta assinada pela maior contista sueca, que é Selma Lagerlöf, essa mulher extraordinária que até hoje se comunica pelo médium Divaldo Pereira Franco. 4 obras já foram psicografadas por Divaldo, contos infantis, que foi Prêmio Nobel da Paz, o melhor Nobel da Literatura. Selma Lagerlöf desenvolveu a capacidade de contar histórias para crianças, apaixonada que era pelas escolas dos meninos e meninas, porque ela tinha uma deficiência. Sua família, protestante, todos combinavam de, aos domingos, irem à comunidade religiosa para o culto, mas ela era deficiente, e ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, não havia nenhuma preocupação quanto à acessibilidade, e restava às pessoas com deficiência nas pernas, como era o caso dela, com alguma paralisia, se resignarem e renunciarem toda a vida social. Então ela tinha que ficar em casa. Mas ela, como era uma criança, ela não ficava sozinha. A sua avó renunciava à possibilidade de ir ao culto e ficava com a neta. E a sua avó, para poder entreter aquela criança, desenvolveu uma técnica, passou a lhe contar histórias. E foi exatamente essa prática espontânea da sua avó, de lhe contar histórias, que ela se tornou a grande escritora que se notabilizou exatamente pelo talento dos seus contos. Um deles é exatamente este, A Noite de Natal, ou Milagre de Natal, na versão original. É de tal magnitude a Noite de Natal que ela escapa à compreensão dos historiadores, dos teólogos, e normalmente quem melhor compreende isso são exatamente os poetas, os artistas. Em 1898, um padre tinha consigo uma angústia muito grande. Ele, ali às vésperas do Natal, ele precisava compor um poema para ser lido na celebração. E faltavam apenas 19 horas para o tal culto. Então ele grafa quase que mecanicamente um texto, e tinha consigo uma dificuldade, porque o órgão da sua igreja estava roído pelos ratos. Era preciso encontrar um flautista para, de algum modo, criar uma melodia e aquele poema ser executado durante a missa. Essa é a história da música Noite Feliz.
que é a mais notável, a mais conhecida, que já passou dos seus 201 anos. Hoje, exatamente foi no dia 24 de dezembro de 1898, que esse sacerdote pôde apresentar pela primeira vez, e na sequência dos anos, aquilo foi se tornando totalmente conhecido pela Europa. Na Primeira Guerra, sobretudo, os soldados cantavam para se consolar e comemorar o Natal, mesmo em pleno conflito, e que foi ganhando, enfim, letras diversas, inclusive a de língua portuguesa, como nós a conhecemos. Então, são páginas da poesia, são páginas da música, da pintura, que é um esforço, uma tentativa para expressar a beleza daquela noite que se deu em Belém. Quando nos voltamos para os evangelhos, encontramos uma minuciosa descrição feita por Lucas, por uma questão simples, porque é um evangelho feminino, detalhista, porque é o evangelho de Maria de Nazaré. Quem lê Paulo e Estevão, ali tem notícia, e até também nos Atos dos Apóstolos, que Paulo tinha um projeto de escrever, de divulgar um evangelho próprio. Mas diz-nos Emmanuel, por Chico Xavier, que Paulo vai avançando nos seus trabalhos, e eles vão se avolumando, e ele se vê impedido de realizar esse sonho. Até porque ele já tinha, a seu modo, recolhido depoimentos diversos. Ele tinha conversado muitas vezes com Simão Pedro, e estando em Éfeso, teve a oportunidade de visitar a mãe do Senhor. E ali, aos pés de Maria, ele pôde ouvir o relato da Senhora dos Céus, com minúcias, com detalhes de como se deu a dinâmica do nascimento do Mestre. Por isso, o Evangelho de Lucas, ele tem essa marca diferenciada. Ele dá os detalhes da preparação, da própria noite de Natal. Imaginemos, os evangelhos assim descrevem, que José e Maria moravam em Nazaré, que era um pequeno burgo com 500 pessoas, talvez, não mais que isso, ali na Galileia, a Galileia dos gentios. Era uma aldeia, porque a principal cidade da Galileia era Séforis, mas esse casal não morava aí, morava junto com as pessoas simples. E se observarmos o mapa da Palestina da época, nós tínhamos a Judeia, a Samaria, nós tínhamos a Galileia na parte norte, a Pérea, a Decápole. E o que vai nos chamar a atenção é que na Galileia nós tínhamos a abundância de água, de uma agricultura viçosa, de uma prática de pescaria, a piscicultura, e tinha o mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Nesse ambiente nós tínhamos as pessoas mais simples, os pescadores, os agricultores, completamente diferente daquela dinâmica própria de Jerusalém, na Judéia, em que nós tínhamos, digamos assim, os políticos, as lideranças, os grandes intelectuais, a universidade e de algum modo, o grande tribunal, que era o Sinédrio, o orgulho, o grande templo construído e reconstruído, que era o orgulho dos judeus. Na Galileia não, era a natureza. Foi esse ambiente que Jesus escolheu para viver e para iniciar a sua missão. Sobretudo em Cafarnaum, quando ele se demorava muitas noites na casa de Simão Pedro, ensinando na simplicidade as pessoas que lhe buscavam. Ele que é a luz do mundo, como foi lido agora por Elizabeth. Então, os que buscavam a luz procuravam Jesus. E às vezes nós não conseguimos avaliar o valor da luz, só mesmo na mais profunda escuridão. Num blackout, por exemplo, as pessoas, eu preciso da luz. Numa situação em que a gente percebe que a luz é exatamente o necessário para nos guiar os passos, evitando cair em tropeços. A luz é tudo. Então,
Quando ele diz eu sou a luz do mundo, é porque de fato é. E ali o casal, a Sagrada Família, migra, segundo as Escrituras, daquela pequena Nazaré, migra por 150, 160 quilômetros até Belém. E em Belém acontece essa noite que para nós deve ser objeto de meditação. A cristandade precisa ressacralizar o próprio Natal. Porque o Natal, ele, na sequência dos anos e dos milênios, dos séculos, ele foi sendo objeto de edições estranhas. Esse é um mecanismo que as trevas usam para, de algum modo, apresentar a luz sem a sua plenitude original. Os cristãos primitivos, de algum modo, celebravam o Natal no sentido espiritual, mas, na sequência dos séculos, o Natal foi se tornando uma prática social, comercial, a ponto de São Francisco de Assis conclamar a comunidade cristã a revisitar a memória do nascimento de Jesus com o presépio, que deve ser exatamente, se a pessoa ainda tem uma necessidade simbólica, psicológica, de sentir algo concreto, para a partir daí sentir o Natal espiritual, que seja o presépio, ali na condição em que Jesus se apresenta na manjedoura, na condição de um bebê. O que bem sabemos é que, sobretudo na segunda metade do século XIX, um novo golpe o Natal de Jesus sofreu, a sua memória, porque alguém fez uma repaginação, uma edição estranha, e o bispo Santa Claus, ou Claus, ele passa ali na figura, de algum modo, de Papai Noel, ser o símbolo mais evidente desta data. Nos anos 30 do século XX, um certo refrigerante passa a criar uma campanha poderosa de marketing para estabelecer ali que o Natal é de um certo Papai Noel, de um homem da Lapônia, com as suas renas, com seu trenó, um homem generoso, um velhinho bondoso, e as pessoas não foram percebendo, os cristãos não foram atentando à figura do presépio, à memória do nascimento em Belém, dos pastores, dos animaizinhos, da gruta, da estrela, dos reis magos. As descrições de Lucas foram sendo esquecidas e substituídas pela lufa-lufa das compras, pela inquietação, e o velhinho um pouco fofinho, ganhou o espaço do mestre. Uma geografia estranha, coisas completamente diferentes que nada tem a ver com o que está posto no Evangelho. Mas por que a noite do Natal ela é tão importante para todos nós? E que ela tem que ser mantida sacra? Porque essa é a miséria dos nossos dias, a dessacralização. Nós estamos tornando uma coisa comum algo que é santo, banalizando. Por força da lógica comercial, de certas práticas, nós hoje já não temos mais balizas. Observemos que na antiguidade, mesmo ante a dureza do faraó, o sábado era o dia diferenciado, era a prática do Shabat para os judeus, para os hebreus. E ali o sábado era um dia diferente, era um dia aguardado, não era um dia semelhante ao outro. Depois, com a ressurreição de Jesus no domingo, nós tivemos o dia do Senhor. O domingo passou o dia diferenciado, o dia da pausa, um dia espiritual, ou o dia mais espiritual da semana, um dia que é a divisória. E o domingo se fez o dia calmo, um dia em que a família se agregava, mas nós estamos muito semelhantes ao Japão hoje. O domingo é igual à segunda. Não há diferença entre domingo e segunda. As famílias estão fragmentadas
e nós não conseguimos estabelecer um colorido diferenciado para o domingo. O domingo é mais um dia no calendário. E é nesta loucura que avançamos a ponto de transformarmos o Natal de Jesus num dia comum, como deveria ser um dia de meditação, um dia da mais profunda caridade pela generosidade. Ainda ontem, estávamos conversando com uma profissional de saúde e de forma espontânea veio uma história de Natal. Ela dizia que morava num bairro importante aqui de Campina Grande, um bairro dito nobre, e ela, de onde morava, do seu apartamento, ela começou a perceber que uma catadora, ela vinha com uma certa frequência observar o tambor de lixo em que as pessoas depositavam lá o material descartável dos seus apartamentos, da sua comunidade. E aquela senhora lhe chamou a atenção. Ela teve o cuidado de descer do andar mais alto em que se encontrava e se aproximar daquela senhora, conhecer melhor aquela história. E ela começou a perceber que aquela senhora vinha à tarde e vinha acompanhada de um garoto, de um adolescente. Ela disse, mas por que um dia se aproximou e disse, mas a senhora tinha observado que a senhora vem com esse menino, por que não deixa esse menino em casa, a senhora vem catar sozinha? E aí ela disse, não, eu trago meu filho, porque eu sei que eu moro numa certa comunidade, se ele ficar lá, ele vai ser adotado pelos traficantes. De manhã ele estuda e de tarde ele aprende a trabalhar comigo, catando o lixo, e eu o protejo assim. Ela disse, que sabedoria. A partir desse dia, aquela senhora, aquela médica, passou a ter uma postura de admiração, e cada vez que tinha a oportunidade de conversar com aquela mulher, ela disse que saía renovada. Até que certo dia, por coincidência, depois de um dia de Natal, ela desceu para deixar um restante de um panetone. Nessa época, é algo que está na mesa da maioria das pessoas, sobretudo das bem aquinhoadas. Desses mais sofisticados, que são trufados e tem aquilo outro, né, um chocolate que veio de outro planeta, essa coisa toda. E aí, aquele panetone, aquele restinho, era o resultado de uma briga com ela mesma, com a família, porque era exatamente o sabor que ela mais gostava, embora tivesse bastante dinheiro. Mas ela comeu e disse, eu vou deixar esse pouquinho aqui, eu vou levar, vou deixar. Quando ela descia para colocar o panetone no tambor, ou alguém fazia isso, lá vinha a senhora, aquela senhora que ela considerava uma sábia. E ela sentiu-se envergonhada, porque se eu soubesse que essa senhora ia ficar com panetone, eu teria segurado a minha disposição de comê-lo, né? Eu teria controlado a minha gula, renunciado em favor dela. Com certeza, aqui tem tão pouco, vai ser ela e o neto, ela e o filho. Então ela se aproximou, ia colocar lá o panetone, mas esperou a senhora chegar e disse, olha dona, olha, sobrou aqui esse pouquinho, me desculpe, mas é do Natal lá de casa. Ela olhou assim, a senhora abriu e disse, isso deve ser muito gostoso, eu nunca comi isso, né? Deve ser uma coisa assim, especial. Eu disse, é um panetone, é um pão assim, né? Entendeu? Um pão melhorado, não sei o que. Não, tem aqui, eu estou vendo que tem chocolate, não sei o que e tal. Ela olhou, ela imaginou, disse, olha, agora com certeza ela vai pegar esse restinho de panetone e vai levar para si e para o neto. Ela disse assim, deve ser uma coisa tão gostosa, mas tão gostosa que eu não tenho coragem de comer sozinho. Chegando lá na minha comunidade, eu vou chamar minhas vizinhas e vou dividir com elas. A médica disse, meu Deus. E eu que já estava querendo comer o segundo panetone. O que é que eu estou fazendo do meu Natal? São coisas assim, são histórias. Hoje a Elizabeth me contava uma história de uma pessoa, um parente dela, que testemunhou que uma senhora com um bebê de 2 meses estava catando lixo. E as histórias vão, assim, de algum modo, se desdobrando. Allan Kardec escreveu um lindo texto em O Evangelho segundo o Espiritismo,
que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, capítulo 13. Os infortúnios ocultos. Provavelmente é um texto que ele elaborou com toda a poesia, com toda a sua sensibilidade, depois que ele viu uma cena em Paris que o tocou profundamente. Os infortúnios ocultos. Ele fala a história de uma condessa, de uma mulher nobre, e essa mulher chega com uma carruagem, e nessa carruagem tem de tudo, tem roupas, tem comida, e onde ela chega, numa mansarda, uma casa paupérrima, miserável, as crianças e a mulher chegam, e ela percebe que há um código entre eles. Aquelas pessoas que moram naquela vila miserável, imediatamente reconhecem e fazem reverência àquela mulher, e a deixam entrar, e ela vai trazendo os pacotes, as muitas coisas, dando a entender que aquela visitação não era acidental, era rotineira. Ela diz que naquela casa está faltando praticamente tudo, porque o pai das crianças, o esposo daquela senhora, ele foi acidentado e está com problema de saúde, está hospitalizado. Naquele contexto da França do século XIX, nós não tínhamos a proteção social que gozamos hoje, mesmo com as precariedades, as dificuldades e as burocracias. Então, quando um homem, aquele que era o provedor da casa, adoecia, a família despencava para a miséria. Mas Allan Kardec vai dizer que aquela família não era das figuras que praticavam a mendicância profissional, que também existia. Há um texto do espírito espanhol, Amália Domingo Soler, na obra Reencarnação em Vida, que diz que um homem na Rússia, ele ficou rico na mendicância. Aqui no Brasil nós temos um clássico do teatro, Deus lhe pague, de Joraci Camargo, dizendo que um homem também fazia toda uma teatralidade na catedral e vivia e sustentava a família com a mendicância. Ele sabia tocar os corações e recolher sempre dinheiro, às vezes muito mais do que um operário. Mas a beleza do texto de Allan Kardec, e tudo nos leva a crer que o codificador, sendo tocado por aquela cena, provavelmente ele conhecia a condessa e procurou saber detalhes, porque o texto dá isso. Vai dizer que o dono da casa estava adoecido e a família estava passando por dificuldades e não era mendigo profissional. Mas o título do texto é Os Infortúnios Ocultos, porque a condessa teve a sensibilidade de saber que aquela família passava por dificuldade, e antes que a família se dispusesse a pedir algo, ela já se dispôs a ajudar. Essa é a lógica. O espírito do Natal tem que despertar em nós essa mediunidade da generosidade, para percebermos no entorno de nós, nos nossos servidores, nos nossos familiares, no próximo, mais próximo, quem está gemendo de dor e dificuldade, seja ela física ou espiritual, e que não expressou isso ainda, até para não nos incomodar. Mas o nosso coração precisa ter esse ouvido dilatado, para perceber que ali há um foco de dor, e é que é preciso fazer algo, que nem sempre é um presente, porque muitas vezes a lógica do presente é a lógica da retribuição. Dá-se um presente a alguém que pode nos retribuir com outro, normalmente até melhor, até mais caro. Não, é o infortúnio oculto, é alguém que está passando ali uma dificuldade e a gente se antecipa. Quem tem sensibilidade há de perceber que há muitas possibilidades de viver esta página imorredora do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. E mais, Allan Kardec vai dizer que aquela mulher nobre, ela não, de algum modo, constrange a ninguém. Veja que ela é uma mulher da alta sociedade parisiense, e ela, em visitando pessoas pobres, ela faz questão de se trajar na maior simplicidade para, de algum modo, não embaraçar ninguém.
Não embaraçar. Quem não leu, por exemplo, há 2000 anos, e ali nós tínhamos o fio da caridade, um circuito da caridade que partia do coração de Lívia, a mulher de um senador, uma patrícia romana, uma mulher de muitas posses. E Lívia, através da sua escrava Ana, fazia com que aquele dinheiro chegasse a Simeão e uma comunidade de pessoas pobres. Aquele dinheiro, aquele ouro que estava na mão dos romanos, finalmente se transformava em pão para os pobres, graças ao coração de uma patrícia. Quando Lívia, por exemplo, ela vai lá para o Coliseu, ela troca de veste com a escrava, poupando a vida da escrava Ana. Certa vez, Chico Xavier, ele recomendava, de alguma forma muito delicada, que as pessoas no exercício da caridade procurassem se vestir de forma mais simples, porque havia algumas damas importantes da alta sociedade mineira e não fazia sentido as damas chegarem lá com toda a sua capacidade, de vestimenta, constrangendo os pobres, porque Chico inclusive dava dinheiro aos pobres lá na Vila dos Pássaros Pretos. Alguns espíritas ficavam furiosos. Como é que Chico dá dinheiro para esse povo malandro? E o pessoal dizia aquelas lógicas absurdas, e Chico continuava, ele fazia o evangelho à sombra do abacateiro e dava até dinheiro para os pobres. Uma atividade que Chico só pôde parar quando a sua saúde não lhe permitia mais. Era um homem de caridade, era um homem que ia para presídio, que ia para o hospital. Imaginemos a sensibilidade mediúnica de Chico Xavier entrando num presídio, porque quem tem uma situação de paquiderme não sente nada, entra e sai, a pessoa vai para o hospital, vai para o presídio, mas quem tem a sensibilidade mediúnica aguçadíssima, é uma esponja e tudo parece que alfineta muito mais. Chico entrava e saía, espalhava o perfume do espírito Sheila pelos corredores dos hospitais e dos presídios. É o espírito Sheila que ele acompanhava. Então, certa vez uma pessoa ficou constrangida porque na equipe que acompanhava Chico Xavier nos trabalhos de caridade, tinha uma senhora que ela parece que não tinha entendido bem a recomendação. Ela ia com todos os ouros possíveis e impossíveis, era gargantilha, era não sei o que, era pulseira. Quando ela mexia assim o braço, era aquela coisa, era ouro demais, Eu não sei, naquela época não tinha nem serra pelada, mas aquela mulher tinha tanto dinheiro que tudo era ouro, nas mãos, nos braços, no pescoço, era ouro demais, e a roupa, aquela fineza, aquela seda. E até que um dia alguém disse, vou falar com o Chico Xavier, coitado, inocente, é bonzinho demais, está vendo quem está aqui na comunidade, quem vai com ele visitar a comunidade, cheia de ouro, isso é uma ofensa, os pobres, os miseráveis devem ficar assim invejando, ou se sentindo diminuídos, porque nunca viram tanto ouro assim. Aí, alguém disse, Chico, olha, é melhor você ter essa senhora da sua equipe, porque está sendo muito embaraçoso. Essa senhora aí deve ser dona de uma ourivesaria, deve ser muito rica. Isso é humilhante, não está de acordo com o nosso trabalho. Aí o Chico disse assim, meu filho, meu irmão, tenha caridade com ela. Você precisava ver no começo da tarefa. Hoje ela só está usando metade do que já usava. Aí o homem tomou um susto. Era preciso ter caridade com aquela mulher. Ela estava se esforçando, só tinha metade. Ela ia chegar a 1.0, mas por enquanto ela ia carregada de ouro. E assim vai, mas são os infortúnios ocultos. E o detalhe nessa mensagem de Chico Xavier, de Allan Kardec, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, é que essa condessa, essa mulher nobre, ela não vai sozinha para o exercício da caridade, ela se faz acompanhar pela sua filha, por uma adolescente. E mais do que isso, ela está fazendo a pedagogia da caridade. Ela está ensinando aquela moça, aquela menina, a também exercer a caridade, a ter um contato com os sofredores. Porque esse foi o conselho que Divaldo Pereira Franco disse, que Joana de Ângeles disse para Divaldo Pereira Franco.
Divaldo, se você quer continuar comigo e com Jesus, nunca te apartes dos sofredores. E até hoje nós sabemos que Divaldo mantém aquela obra social. Divaldo não é um espírita de gabinete. Está lá, perfumado, desconhecendo a dor dos sofredores. Ele tem esse contato constante. Um exemplo para todos nós. Assim fez Chico, assim faz Divaldo. Então essa senhora, ela é acompanhada pela sua filha, porque ela está permitindo que aquela moça tenha contato com aquela realidade que talvez ela desconhecesse, a menina desconhecesse. Mais do que isso, como é uma condessa de muitas posses, ela poderia perfeitamente comprar os bens, diz: minha filha, vá lá e entregue em nosso nome. Mas não, ela estimula a adolescente a ela própria confeccionar roupas para que sejam dadas para as crianças. A menina, com o seu suor, se faz artífice e produz alguma coisa que ela mesma vai entregar às crianças daquela família em dificuldades. Que lição para todos nós! Apenas uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Espírito Natal precisa exatamente dilatar nossa sensibilidade para relermos essa página e percebermos a nossa capacidade de fazer o bem e de ouvir os sofredores. Às vezes, como dizíamos, não é necessariamente a necessidade de um pão. Pode ser uma outra coisa, pode ser um abraço, pode ser uma escuta. Ontem, quando fazíamos o trabalho, Priscila e Elizabeth, de entrega das feiras, não sei se foi você ou alguém que me disse que ao entregar as feiras se conversa um pouco e uma troca de afeto, um abraço na pessoa assistida. Fica difícil dizer que é assistido. Quem é assistido? Só o mundo espiritual pode dizer quem é assistido, Mas a gente tem essa presunção de ser quem assiste e o outro é o assistido. Mas vamos dizer assim. Então, quando aquele senhor que foi visitado no seu casebre recebeu um abraço de alguém da equipe, ele disse assim: oh, que bom! É o primeiro abraço que eu recebo este ano. Primeiro abraço. Nós já estávamos no dia 24 de dezembro. E ele disse que ficou mais tocado pelo abraço. Ele chorou com o abraço e não com a caixa de chocolates e outras guloseimas que normalmente se entrega nessa época para fazer uma diferença. Porque às vezes pode isso. Nem todo mundo precisa de pão. Há pessoas que têm pão em fartura. Alberto certa vez contava que na intimidade do seu consultório recebia um alto empresário, um homem que tinha tudo que poderíamos imaginar. E lá ele chorava copiosamente, porque não tinha o afeto dos filhos. Meus filhos querem só o meu dinheiro. E isso me dói profundamente. E aproveitava, ele pagava a consulta, ele ali se estendia no tempo para chorar com o terapeuta a dor de ter a indiferença dos filhos. Ele precisava de um amparo espiritual, psicológico. Então vai variar ao infinito as necessidades. Então, quando se fala da beleza, da poesia daquela noite, nós precisamos de algum modo nos comprometermos em entender aquele episódio como um episódio especial, como um grande episódio, a grande espera, porque se observarmos a comunidade judaica, por excelência, ela apresenta o Deus das promessas. Imagine alguém que sofre constantemente. Temos algumas posturas, algumas pessoas que estão em sofrimento, elas se desesperam, se acham desassistidas e aí precipitam uma solução infeliz. Mas há outras possibilidades, e a possibilidade mais nobre é quem está em sofrimento criar uma abertura para a esperança. Eu estou sofrendo, mas o que me nutre, o que me alimenta é saber que esses dias de sofrimento estão contados. Em algum momento haverá um evento, haverá alguém que
alterará essa dinâmica. E é exatamente isso que se dá na tradição judaica. Se pegarmos os profetas Miqueias, Joel e sobretudo Isaías, eles ficam de algum modo animando aquele povo, dizendo que o Redentor, que o Messias está para nascer. Então é o evento mais esperado da vida de qualquer indivíduo. Só que o Espírito Emmanuel vai nos dizer na obra Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, que Israel não é Israel somente. Israel se refere a toda a humanidade. Até porque nos informa Emmanuel que Jesus é um espírito crístico, e como um espírito crístico, ele vive no sol, é um espírito, um puro espírito, portanto não tem mais perispírito, não tem matéria, não tem mais nada, só pensamento. E o que acontece? Jesus, antes da terra surgir, ainda era uma bólide. Jesus recebeu a incumbência de Deus de ser o governador, o protetor deste planeta. Então nós que somos espíritos terráqueos, esses espíritos que, segundo Emmanuel na obra Roteiro, ultrapassa 20 bilhões naquela época, portanto tem uma parte desencarnada e uma parte reencarnada, todos esses espíritos são tutelados por Jesus, cada um de nós. Somos protegidos por Jesus. Então a nossa máxima esperança, o maior evento que poderá acontecer na vida da história da Terra, é exatamente aquele que já aconteceu, o nascimento de Jesus. Daí porque o filólogo francês Ernest Renan, certa vez disse, Jesus é um indivíduo excepcional, porque ele é aquele que dividiu a história. A história hoje é contada antes do Cristo e depois do Cristo. Não somente a história essa dos historiadores, mas a história pessoal. Todos nós estávamos desencarnados ou estávamos encarnados, tivemos notícia de que Jesus encarnaria. E aquela encarnação, aquele episódio simples em Belém, aquela manjedoura, cria uma história nova para o planeta e cria uma história nova para todos nós. Depois o Evangelho e tudo que vai se modificando em nossas vidas. Por isso que o Natal é, por excelência, a festa da alegria. Nós temos que celebrar, porque o maior evento que esperávamos já aconteceu. Se há tristeza da nossa parte, é porque nós ainda não entendemos a magnitude deste episódio. E aí, como nos lembra Joana de Ângeles, tem a prática, há várias décadas, de escrever páginas sobre o Natal. Na sua obra Em Busca da Iluminação Interior, ela escreveu 2 páginas sobre o Natal. Aqui mesmo na Seja, na livraria, nós temos aquele kit que as meninas organizaram, Elizabeth organizou com as meninas, benesses natalinas, em que houve a livraria Leal, a editora Leal, e fechou várias mensagens de Joana de Ângeles sobre o Natal, e acompanhado de um CD na voz de Valdo Pereira Franco. Agora há pouco o Gilberto leu Mensagem para Jesus, de Maria Dolores, e nós sabemos que todos os anos Chico Xavier, ali pelo mês de outubro, recebia um soneto sobre o Natal de Jesus. Chico, muito cansadinho, já velhinho, Maria Dolores ditava e ele repetia, aquelas quadras para que as pessoas tomassem nota. Até os anos 80, ali no finalzinho dos anos 80, talvez o começo dos anos 90, ainda havia as mensagens de Natal de Maria Dolores. Porque é uma grande festa no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, o shopping fracassou, fechou as portas, porque as pessoas têm uma perspectiva totalmente espiritual da festa. Nós encarnados é que, de algum modo, esquecemos a coisa. Que deva haver troca de mimos, vá lá. Mas muitas vezes as famílias se reúnem e alguém já está preparando o estômago para o peru e esquece a prece, esquece a data, e esquece talvez até um momento, às vezes uma família que não tem muita prática, leitura bíblica, de leitura de textos espirituais, já vão para os bebes e comes, não é para os comes e bebes, é os bebes e comes, que alguém já bebeu cerveja, alguém já fez não sei o quê, alguém já está alegre demais. E o aniversariante esquecido.
É a dessacralização. Então nós precisamos ter esse compromisso. O Natal é de Jesus. E como uma festa máxima, exige preparação. Que festa é isso? Uma festa bem feita, ela tem vários preparativos. E isso aconteceu. Os Espíritos dizem que, em se acordando o nascimento de Jesus entre os homens, um conjunto de providências foram tomadas. O Espírito Áureo, por exemplo, na obra Universo e Vida, vai dizer que Jesus sofreu imensamente, porque ele não tem corpo, nem corpo espiritual. Então ele teve que passar pela ionosfera e absorver a dinâmica, o psiquismo da Terra para compor um corpo. Esse processo de aproximação levou 1000 anos. E o próprio mestre fez questão de enviar os seus batedores, os seus precursores. Na Grécia mandou Sócrates, na Índia mandou Krishna, e assim foi mandando. No Oriente mandou, enfim, os grandes da cultura da China, da Índia, do Japão, Lao Tse, e preparando a terra. E na própria Roma, a grande Roma, ali, o mundo espiritual pensou Otaviano, do segundo triunvirato, a Pax Romana, porque quando Otávio consegue vencer, de algum modo, a Marco Antônio, ele, mesmo sendo um homem frágil, um homem com dificuldades domésticas, de difícil montagem, equação, ele administra, expande Roma e mantém uma relativa paz, algo nunca visto já na fase imperial. Porque ali o tempo, o século de Otávio, ou a Pax Romana, já era revelando uma certa aproximação de Jesus na ambiência da terra. Há uma página belíssima grafada pelas muitas de Emmanuel, por Chico Xavier, Natal, é o capítulo 180 da obra Fonte Viva. E Emmanuel vai dizer que até práticas sociais começaram a ser alteradas por força do psiquismo, a aproximação de Jesus. E todos nós temos uma versão intuitiva disso. Ao se aproximar o mês de dezembro, a gente sente o coração num compasso diferente. Até quem é muquirana, quem é meio assim fechado, começa a abrir o cofre, né? Quem lê muito Tio Patinhas, começa a ler Turma da Mônica, entendeu? Vai ficando diferente. É um pouco isso. É quando o coletivo dos dois planos, são duas humanidades, começam a pensar em Jesus, aí a gente desperta o que nós temos de melhor. Isso é um pouco o Natal. Por isso que o Natal exige preparativos, e nessa obra Em Busca da Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, um casal de psicólogos lá de Salvador, Cláudio Sinotti e sua esposa Iris Sinotti, faz uma leitura da psicologia junguiana sobre o que são os preparativos do Natal, o que significa ter uma manjedoura no coração, o que significa se preparar por dentro, porque as pessoas até se preparam por fora. Olha, o Natal está chegando, eu vou fazer uma reserva aqui na poupança, eu vou não sei o que, eu vou fazer hora extra para poder dilatar a minha capacidade de compra de presentes ou coisa parecida, ou uma viagem, ou, enfim, preparar para a festa. A pessoa já tem um orçamento diferenciado. Essa é a preparação externa, mas o que o casal Sinotti propõe é uma preparação por dentro. O que significa, dentro da nossa alma, se deslocar de Nazaré para Belém. O que significa ter uma manjedoura dentro do coração. Um bebê vai nascer. Que bebê é esse? É a nossa própria espiritualidade pura, porque o bebê representa essa pureza. É preciso haver esse renascimento, mas o bebê não gosta de barulho. Quem tem bebê em casa sabe disso. As crianças precisam de quietude. O bebê precisa de cuidados. O primeiro cuidado é o enxoval, preparar o quarto, preparar o berço. As famílias que passam por situações mais difíceis, o que dói mais é a criança chegar e o enxoval está incompleto, não ter absolutamente nada. Quantas casas espíritas, comunidades católicas e de outras religiões têm essa sensibilidade de
presentear as famílias com enxovais. As mulheres grávidas em dificuldades financeiras, elas recebem enxovais. E aquilo muda completamente, que a mulher fica mais animada, o casal fica mais animado para receber o bebê, porque já tem um berço, já tem ali os coeiros, aquelas coisas todas, as fraldas, enfim. Quem tem criança sabe disso, é preciso preparativos. Portanto, a nossa alma precisa se preparar. O dia 1º de janeiro, ou até o dia de hoje, já é um preparativo para o Natal de dentro. Porque temos que ganhar sensibilidade. O Natal é essa festa espiritual. Ganhar sensibilidade para podermos sermos mais generosos, para ter alguma capacidade maior de afetar as outras vidas, ofertando mais amor. Nós amamos, isso é muito bom, mas podemos amar mais ainda, se nos permitirmos. A gente vai de algum modo, se impressionar com o que o amor é capaz de fazer em nossas vidas. A história da humanidade só está nesse ponto que nos encontramos hoje, a história positiva, graças às pessoas que amaram muito e que nos antecederam e que merecem e pedem a nossa gratidão. Alguém fez algo antes. Portanto, que possamos preparar essa manjedoura, que significa a simplicidade, o despojamento, a humildade, porque o mestre poderia perfeitamente nascer em Jerusalém, nascer numa família nobre, mas seguindo o que estava posto no seu coração. E lá em Isaías, ele prefere a condição mais paupérrima, a manjedoura, que não é algo próprio para receber um bebê, é ali um concho para receber o alimento para animais. Jesus aceita essa condição como uma lição para todos nós, condição mais simples. Encerrando a nossa fala e desde já agradecendo a presença de todos, como dizíamos, só mesmo os artistas, os poetas são capazes de tentar traduzir a beleza desta data e dessa espera. O poeta Rabindranath Tagore, o grande poeta que é a alma da Índia, Prêmio Nobel da Literatura de 1927, ele psicografa até hoje, por Divaldo Pereira Franco, poemas em Bengali, em algumas partes, na língua original e em parte língua portuguesa. E Tagore, para poder deixar o seu coração falar do que seria essa alegria da espera do Redentor, ele escreveu o seguinte na obra Estesia: indaguei as flores do jardim porque sorriam, e as folhas secas, rodopiando no ritmo do vento, responderam: o rei está chegando. Segui o trinado dos pássaros no arvoredo e deliciei-me com as açucenas dobrando as hastes frágeis em reverência gentil. O regato preguiçoso iluminou-se com a luz filtrada pelas romarias, e o capinzal, penteado pela brisa, fez-se um tapete ondulante e dócil. Quem é esse rei que a própria natureza homenageia, embriagada de alegria? Ante a magia espontânea deste amor que ilumina tudo quando te anuncias, também eu me curvo à tua passagem e, rendido ao teu fascínio, me ofereço numa entrega plena e sem fim. Feliz Natal.